Abre comigo aí Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 1. Diz assim: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Intrepidez é sobre o que nós vamos falar hoje. Ou seja, coragem. O justo é corajoso como um leão. Você precisa instigar o leão a ser corajoso? É só ter alguma situação que você simplesmente vê como o leão é corajoso. E nós estamos numa época em que coragem está escasso. Lembrando que coragem não é a ausência do medo, mas é a ação mesmo com medo. Coragem é uma virtude, pouco cultivada hoje em dia e pouco demonstrada. Você é corajoso? Você encara as situações do dia a dia com coragem? Você é corajoso, é intrépido como um leão? Então é isso que nós vamos falar hoje. Agora, um desafio hoje da igreja tem sido até antes um pouco da coragem. As pessoas não estão conseguindo discernir aonde elas aplicam a coragem. Elas estão fugindo mesmo antes de saber que existe uma situação ali para que elas sejam corajosas. Elas não conseguem discernir que ela precisa chegar num local, numa situação e fincar o pé e falar assim: essa é uma luta que eu tenho que entrar. Essa é uma guerra da qual eu não posso correr. Não posso. Porque se eu correr dessa guerra aqui, eu vou ter problema lá na frente. Esse é um grande problema, pessoal, que está acontecendo. É mais fácil pegar e deixar para lá. Deixa, depois eu lido com isso. E tem um outro desafio também. As pessoas veem as situações e falam assim: eu não quero causar briga. Não, se eu entrar nisso daqui, vai dar briga. Ou seja, elas não conseguem discernir o que é um debate, uma discussão de briga, de contenda, de violência. E aí elas fogem de uma luta, de uma batalha, de uma guerra ali, que é benéfica para os dois lados. Se houver ali uma discussão, a coisa vai melhorar e as coisas vão andar. Mas elas vão e se confundem. Não, eu não vou entrar aqui não porque eu não quero briga. Nós não vamos falar aqui hoje que você tem que brigar. Mas você tem que ser sábio o suficiente para discernir aonde você tem que entrar e brigar, no sentido de defender o que é certo, no sentido de defender ali o rumo que aquela história precisa tomar. E quando você não faz isso, você já está definindo que o rumo que aquela história vai tomar não é o que deveria ser. Aí antes que o pequeno gafanhoto aí dentro de você fique assim: nossa, mas a gente não tem que dar outra face? Sim, nós temos que dar outra face. Mas
O que Jesus queria dizer naquela passagem? Ele queria dizer que não é para a gente argumentar nunca, que é nunca para a gente debater nenhum assunto, porque simplesmente o debate já é briga. Ele estava querendo incentivar a gente a ser fraco, covarde? Será que era isso que Jesus estava fazendo ali? De jeito nenhum, não era isso. Por isso que a gente precisa discernir quais brigas que a gente vai comprar e quais que a gente não vai. Ali em Mateus 5,39, Jesus, abre comigo lá, Mateus 5,39. Mateus 5,39. Jesus fala assim: eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. O que ele estava falando aqui? Era para a gente fugir de brigas, de violência. Se alguém fizer alguma coisa para te provocar, não faça outro ato como esse. Não coloca lenha na fogueira, não. Dá um passo para trás e deixa a poeira abaixar. Não é para você revidar a altura. Não é para você partir para a briga, para a violência. É isso que ele queria dizer. Não é para você ser um mosca morta e tudo que acontece na sua vida você fala assim: ah, então tá bom, então deixa, então eu não vou brigar, eu não vou fazer nada. Eu não vou argumentar, eu vou ficar só aqui sozinho, quietinho na minha e não tem problema nenhum mais e deixa para lá e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, gente, já vai ser. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas quando as pessoas usam essa frase, seja o que Deus quiser, geralmente é desculpa, justificativa para ser fraco e omisso. Seja o que Deus quiser, você tem que falar na hora que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. Amém, seja o que Deus quiser. Deus é bom. Então, não use essa frase, que é muito preciosa, muito verdadeira, seja o que Deus quiser, para justificar a sua falta de coragem. Tem outros textos na Bíblia que também falam para a gente evitar discussões, contendas. E nós temos, gente, nós não temos que brigar com ninguém, nós não temos que partir para a violência, muito menos. Agora, nós temos que debater, sim, nós temos que ter coragem, nós temos que tocar em assuntos polêmicos, nós temos que conversar exaustivamente até chegar num acordo. Eu vejo pessoas que não entendem a própria fé delas. Eu gosto de conversar sobre a fé, então eu converso com pessoas que são cristãs, pessoas que são de outras religiões. E isso me fascina, me faz crescer. E às vezes eu converso com evangélicos que não sabem explicar a própria fé. Será que esse é você? Se te perguntar, quem é Jesus, o que ele fez por você? Por que você foi declarado justo, se você é pecador? Como que Deus justo pode te perdoar, sendo que você é um pecador? O ato de Jesus, como que ele te perdoou? Essas coisas todas a gente tinha que ter na ponta da língua. Mas a gente fala assim: não, está tudo bem, deixa para lá. Eu vou ler o Salmo 23 aqui toda manhã e aí eu estou bem, eu já sou um cristão por causa disso. Existem sim muitas guerras, muitas batalhas que nós temos que entrar e fincar o pé e falar assim: não, vamos fazer do jeito de Deus. Porque senão acaba do seu jeito ou do jeito da outra pessoa. E aí vai levar para um caminho de morte. Se você é um filho de Deus, se você é alguém que foi transformado, se você é alguém que teve uma vida nova com Jesus, você precisa transbordar isso. As obras, os frutos, são exatamente para evidenciar que você foi salvo e que você foi transformado. E aí é que entra você.
os filhos de Deus. Em Mateus 5 também fala, para que brilhem a sua luz e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vocês têm que deixar brilhar a luz que está dentro de vocês. E isso não vai acontecer na omissão. Isso não vai acontecer no automático. Deixa estar, deixa a vida me levar. A luz do Senhor não vai brilhar no automático. Você que tem que chegar e falar assim, eu vou honrar o meu Senhor. Eu preciso ter coragem para ir e alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu preciso ter coragem para botar o meu pé e falar assim, isso tem que ser assim, isso vai ser assim porque é o certo. Amém? É esse encorajamento que eu quero fazer para você hoje. A gente está começando o ano e eu tenho certeza que se a gente pegasse aqui e perguntasse a cada um, você em 2023, você fez tudo o que você queria fazer? Tudo que você se planejou lá, eu vou fazer isso, esse ano eu vou aprender isso. Tenho certeza que todo mundo aqui, pelo menos um ponto, não fez. Você quer isso para 2024 também? Você quer isso? Até quando que você vai aceitar uma vida assim, empurrando as coisas com a barriga para frente? E dando desculpa, não deu porque, isso e aquilo. Você quer mudar? Você quer mudança? Você quer fazer as coisas diferentes? Então você precisa ter coragem. Então você precisa começar a pensar diferente para que você coloque em prática tudo aquilo que o Senhor já te entregou, já preparou para que você andasse nessas obras. Amém? Amém. Duas frases que eu gosto muito, que são muito emblemáticas, gente. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Não existe nada que você constrói na sua vida sem luta. Quem é empresário aqui sabe. Quem é empresário sabe que empreender no Brasil é quase que ser super-herói. É luta. Imagina se na primeira dificuldade o empresário falasse, está muito difícil, não quero. Mas isso tudo de imposto, meu Deus, não quero. Nossa, mas os clientes, né, eles reclamam muito. Quanto tempo que ia durar a sua empresa? 0 dias. 0. Mas você, empresário, vai até o final. Democracias, gente. Nenhuma democracia foi implantada com paz. Todas foram à base de guerra. Homens bons vão lá e falam assim, vamos fazer uma coisa justa para todo mundo. E sempre tem os tiranos que não querem perder o poder. Então esses homens bons têm que fazer um exército, ir lá e tirar e falar assim, não, vai ser democracia e pronto, acabou. É só você ver ao longo da história. Não existe paz sem guerra. Você não vai atingir objetivos que você quer na sua vida pessoal, no seu casamento, na criação dos seus filhos, em todas as áreas da sua vida, se você não fizer guerra. Não vai. E a segunda frase que eu gosto muito, que fala assim, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão também a guerra. Entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e vão ter também a guerra. Essa frase foi utilizada pelo primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, na época, em 1938, mais ou menos, que o primeiro-ministro da Inglaterra fez um acordo com ninguém menos do que Hitler. Aí, Winston Churchill, que foi primeiro-ministro depois, ele chegou e falou assim, entre a desonra e a guerra, você acabou escolhendo a desonra e vai ter a guerra de qualquer jeito. O que isso significa, gente? Significa que tem guerras que você não pode adiar, ou não pode fingir que ela não existe, ou que ela não vai existir. Se você recuar, se você escolher a desonra, não, deixa para lá, deixa para depois, a guerra vai te encontrar lá na frente com uma artilharia muito mais pesada. Se você pegar um boleto e guardar na gaveta e falar que ele não existe, ele vai continuar existindo e vai continuar crescendo. A hora que você for lidar com essa realidade, você vai pegar o boleto e ele vai estar muito mais gordinho,
porque ele vai estar cheio de juros e multa. Por que você faz isso com os seus problemas e acha que ele não vai vir com juros e multa lá na frente? É óbvio que ele vai. Óbvio que ele vai. Então, não escolha a desonra, escolha a guerra. Eu vou enfrentar o que eu preciso enfrentar. Doa a quem doer, doa o que doer dentro de mim, mas eu vou enfrentar. Eu quero vencer essa guerra o mais rápido possível. Para que eu vou adiar isso? Para que eu vou jogar isso lá para frente? Qual que é o objetivo? O que eu vou ter de benefício se eu jogar isso lá para frente? Eu quero tratar isso agora. Eu quero que seja hoje e eu vou vencer na força do braço do Senhor. É assim que nós temos que ter coragem. É essa da coragem que eu estou falando. Então, gente, nós não podemos deixar de ser ousados. Jesus, você já leu os evangelhos todos? Você já leu a Bíblia toda? Bom objetivo para 2024, hein? Se você ler 4 capítulos por dia, você acaba em outubro, gente, a Bíblia. Olha só que beleza. 4 capítulos. 4 capítulos você lê no café da manhã. Tirando o Salmo 119, né? Mas 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em 10 meses. Ó, moleza. Você já leu os evangelhos? Jesus é um mosca morta, gente? Jesus é aquelas fotos que tem dele assim, com aquela cara de piedade? Nem de longe ele é assim. Nem de longe. Se eu fosse dar todos os exemplos de Jesus aqui e te mostrasse na Bíblia, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas são vários exemplos de Jesus corajoso, de Jesus respondendo às pessoas à altura. Vinha alguém pecador e falava assim, eu não sou digno de nada. Ele falava, amém, vá em paz, você está perdoado, você está curado. Agora, vinha um filho de Satanás lá, todo para cima dele, ele respondia à altura. Para os próprios discípulos, às vezes, ele estava lá ensinando, multiplicou os pães, aí todo mundo veio, aquela multidão, aquela coisa linda, e todo mundo ouvindo ele. Aí foi passando o tempo, e ele pregando, passando o tempo, o pão tinha acabado, o bucho de todo mundo estava cheio, eles começaram o quê? A ir embora. Ficaram só os discípulos. Aí Jesus olhou para eles, os 12, assim, e falou, vocês não vão embora também, não? Vocês não querem ir embora, não? Ah, se Jesus fosse pastor hoje em dia, hein? Ai, meu pastor está mandando embora. O filho de um homem lá endemoniado, debatendo no chão. Aí o pai, Jesus resolvendo um negócio lá, e o pai do cara, vem aqui libertar meu filho, por favor, porque seus discípulos não conseguiram, não. Aí ele, até quando que eu vou precisar estar com 6 homens de pequena fé? Para os discípulos. Pedro chegou e falou assim, eu não vou deixar o senhor morrer, não. Ele falou, sai, Satanás. E a gente aqui achando que todo debate, tudo que a gente diverge, um pontozinho que a gente diverge, uma discussão que é um pouco mais, não, peraí, é assim, é assado, não, é assim. Ai, meu Deus, estão brigando. Coragem, meu povo. Argumenta, fala o que você tem que falar, coloca o seu ponto de vista, expõe. Isso não quer dizer que é briga, não. Ah, não, a gente tem opiniões contrárias, não vamos conversar, não. É por isso que tem que conversar, ué. Se a opinião fosse a mesma, vocês iam tomar um café e estava tudo certo. É exatamente quando a opinião é contrária que tem que conversar. Eu não consigo entender. Jesus, o texto que todo mundo conhece, Jesus chegou no templo e virou as bancas lá, falou, para de fazer da casa do meu pai um covil. Imagina, Jesus pegando as bancas e jogando para cima e falando, sai daqui todo mundo. E você achando que ele é o esmilinguido. Jesus respondendo pergunta com outra pergunta. Com que autoridade você faz essas coisas, Jesus? Então me responde antes, o batismo de João era dos homens ou do céu? Qualquer das duas respostas que os fariseus dessem, eles iam se lascar. Ah não, nós não sabemos, então também não respondo.
Com que autoridade que eu faço essas coisas? É o nosso mestre, gente, é o nosso Senhor. Ele não ficou lá refém de todo mundo assim, ai meu Deus, será que vai ofender? Será que, ai meu Deus? Não. Ele era corajoso, ele era forte. Igual você tem que ser, igual eu tenho que ser. A gente tem medo de tudo hoje em dia. Vai falar de Jesus para alguém e fica assim, é porque, na verdade, não chega e fala, Jesus fez uma obra na minha vida. O pecado assolava a minha história e Jesus entrou e me transformou. Hoje eu sou pecador, mas é por acidente, não por prazer mais. A minha carne peca, mas eu odeio o pecado porque eu amo a Jesus. É isso que o mundo precisa ouvir, gente. O mundo está clamando para ouvir isso e nós estamos lá assim, Jesus te ama. Acha um Jesus te ama no Novo Testamento para mim. Alguém evangelizando falando assim, Jesus te ama. Acha só um e me conversa comigo depois. Jesus chamou uma mulher de cachorrinho. Não vou te curar não, porque o alimento é para os donos, não é para os cachorrinhos não. E a mulher falou assim, não, mas esse cachorrinho come migalha, me dá migalha. Olha só. Olha só. Jesus chamava os caras de raça de víboras. Gente, Jesus não era isso que é vendido por aí. Ele era corajoso, ele era forte. O livro de Atos. Quem já leu o livro de Atos? O livro de Atos, gente, é uma maravilha. Sabe o que tem lá no livro de Atos? Paulo e Barnabé discutindo e brigando, indo um para cada lado. E você ir achando que você debater com alguém, você é muito espiritual, né? Você não pode divergir de opinião com alguém, afinal de contas, você é a quarta pessoa da Trindade. Enquanto isso, Paulo e Barnabé, no maior arranca-rabo, e a Bíblia fala, eles discutiram tanto que cada um teve que ir para um lado. Eles iam fazer missão junto. Eles discutiram e falaram, não, vai você para um lado e eu para o outro. Tá bom. E foram. E não deixaram de ser homem de Deus. E aí? Aonde que fica essa coisa de não vamos opinar, não vamos fazer nada para não arrumar briga? Você consegue compreender que isso é omissão da sua parte? Você consegue compreender que isso é desculpa para você ser uma vaquinha de presépio lá e ficar só ali assim, ó, quando você devia estar cumprindo o chamado que Deus colocou na sua vida? Como que as pessoas vão ouvir o Evangelho se não há quem pregue? Como que esse mundo vai ter um exemplo se você não dá exemplo? Você é um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é um cristão. Gente, as mínimas coisas dão testemunho. Conversando com Samuel, há um tempo atrás, logo que a gente chegou na igreja, eu acho, a gente estava num local e eu dei um abraço na minha esposa, assim. Dei acho que um beijo nela também. E depois ele veio falar para mim assim, cara, isso, a forma espontânea como você fez isso, aquele dia, naquele momento, não sei, me encorajou a ser um marido melhor. Eu falei assim, olha só como é que Deus age, simplesmente da gente existir, simplesmente da gente querer fazer as coisas do jeito dele. É isso que Deus está esperando para fazer na sua vida, mas de uma forma que você nunca pensou. Só que nas pequenas coisas nós já estamos falhando. Como é que Ele vai colocar as grandes? Nas pequenas coisas a gente já morre de medo e fala assim, ai não, Senhor. Morrer de medo, em certo grau, é até bom, porque a gente sabe que a gente é vaso e não tem nada em nós. Mas é aquele medo assim, ai Senhor, será? Se o Senhor não for comigo, eu não consigo, mas vamos. Como Maria fez. Como que eu vou ficar grávida? Se eu nunca conheci homem nenhum? Deixa com o Espírito Santo. Então, seja em mim conforme a tua vontade.
Tantos outros profetas que Deus chamou e falaram: eu não posso, eu sou jovem, eu sou gago, eu não consigo. Vai lá que o Senhor está contigo. Amém, então vamos embora. É como Davi venceu Golias. Ele venceu Golias com a tiradeira? Não, ele venceu Golias antes, na hora que ele falou assim: quem que é esse miserável que está vindo contra os exércitos do Deus Altíssimo? Ali que ele venceu Golias. A pedrada foi um simples teatro ali, cumprimento do que já tinha acontecido, na coragem ali, no ímpeto de Davi. É assim que funciona, gente. Os apóstolos em Atos, a todo momento, eles pregando o evangelho, chegava alguém e falava assim: nós vamos te prender. Aí eles: então prende. E no capítulo 21, Paulo é pego, preso, aí ele fala assim: não, peraí, eu quero falar. Não posso falar? Aí o cara lá falou: então fala. Aí ele faz um discurso, conta o testemunho dele: eu estava indo a cavalo, aí o Senhor me chamou Saulo porque me persegue, e tal, e tal, e tal. Acabou o discurso dele. A turma que estava toda lá fala: mata esse cara, ele é um herege, mata ele é traidor, mata ele. Aí os soldados vieram e foram pegar ele. Aí ele falou: vocês vão pegar um cidadão romano? Aí o soldado: opa, chefe, o homem é cidadão romano, não dá para a gente botar a mão nele, não. Por que Paulo não falou assim: deixa para lá, se fosse propósito de Deus, sabe, eles iam descobrir que eu era cidadão romano, e aí eles não iam me pegar, não iam me matar agora. Não, Paulo chegou e falou assim: olha, eu sou cidadão romano, vocês não podem encostar a mão em mim, não. Vocês têm certeza que vocês vão encostar a mão em mim? Aí eles recuaram, falaram: não, tem que dar um julgamento para ele, vamos mandar ele para lá, para cá e tal. E foi feito assim. Por que a gente não pode ter coragem de se defender? De encarar as coisas, de encarar a vida e seguir em frente no propósito do Senhor? É isso. E aí, as áreas da nossa vida que estão sendo prejudicadas são todas. Sabe qual que é a primeira? É o casamento. Maridos e esposas que não conversam. Se eu falar isso aqui para o meu marido, ele vai me xingar, ele vai ficar louco, nervoso, e eu não posso nem tocar nesse assunto. É coisa que a gente escuta, gente. Se cortou a comunicação, o que vai mudar? Como que vai mudar? Se uma pessoa não quer ouvir os erros dela, está disposta a debater, a conversar, acabou. Está sentenciado a uma condenação perpétua de que não vai mudar nada. Quer dizer, vai mudar sempre para pior, vai ficar cada vez mais angustiante. Tem que conversar exaustivamente. Exaustivamente. Lá em casa, eu que sou chato. Desde o início do casamento, eu falava: nós não vamos dormir antes de conversar a fundo sobre isso aqui. Aí a Rê já ficava assim: ai meu Deus do céu. Aí eu acho que ela concordava por causa do sono, mas no final dava certo, então tá bom. Mas eu fazia questão de ir a fundo em cada questão para resolver. Porque quando fica ponta solta, você pode fingir que está tudo bem, mas você sabe que não está. No seu coração fica aquela luzinha acesa, assim, fica aquele peso. Você sempre fica assim: será que tem uma coisinha ainda? Será que ele foi totalmente sincero? Será que ela foi totalmente sincera? Num casamento, gente, tem que ser tudo destrinchado. Eu vejo homens à beira da falência e a esposa não sabe de nada. Esposas a ponto de pegar as malas e sair de casa, e o marido lá: tá tudo certo, o casamento está voando, está ótimo. Muitos casais, gente, não se conversam. Não é para a gente esconder nada da nossa esposa, do nosso marido. Nós temos que dividir a vida um com o outro. Você dorme
um do lado do outro, divide a mesma cama, quando viaja, esquece a mesma escova de dente, mas aí você não pode abrir o que está no seu coração para a pessoa que está ali? Vocês namoram e não podem conversar a fundo sobre questões do coração? Vai ver se você está guardando pecado, que você já devia ter contado. E é isso que está travando a sua comunicação, porque se a conversa for indo, você vai ter que soltar coisa do passado que você não quer. E você tem que soltar. Não dá para a gente ficar escondendo as coisas. Não dá para não ter uma comunicação 100% aberta com a única pessoa que a Bíblia diz que é uma só contigo. Nem sua mãe, nem seus filhos, nem seu pai. Ninguém é um só contigo, a não ser o seu marido e sua esposa. Então seja corajoso no seu relacionamento. Não aceita, meu casamento é legalzinho. Não, você tem que falar, meu casamento é maravilhoso, a minha família é sensacional, eu não tenho tabu com a minha esposa, não tenho nada escondido com ela. É assim que você tem que viver. Não aceita menos do que isso, gente. É seu casamento, sua família, a coisa mais importante para Deus, um dos maiores presentes que Deus deu para a gente é a nossa família, o nosso casamento, e você está vivendo com o coração dividido. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que ela vai entender? Será que ela não vai? É difícil, mas chega e fala assim, nós temos que resolver. Eu não sei como resolver, mas nós vamos resolver. Tem um monte de coisa para te falar. Meu coração está cheio de coisa que você não sabe. Vamos resolver. Mas resolve. Eu falo isso, gente, porque eu vivo isso. E não é mérito meu ou da Rê, é mérito de Deus. Mas nós resolvemos viver assim. Eu prefiro não estar casado do que ficar casado pela metade. Então, desde o início, no namoro, é para os que vão casar aí, já chega e já abre tudo. No namoro, eu cheguei para ela e falei assim, e aí? E o passado? Nosso passado não foi com Jesus, então foi uma completa desgraça. E aí, o passado? Tem alguma coisa do passado? Não, eu também não. Sinceramente, não tem, já passou tudo, largamos, amém, não gosto de ninguém para trás, você também não, então pronto. E aí? Você é crente mesmo? Você ama Jesus mesmo? Amo. Então vamos embora. E casamento, muito menos. Quando eu errei com ela, eu cheguei para ela assim, errei, pisei na jaca. Beleza, vamos sentar aqui, vamos ver e tal, e conversamos e chegamos no ponto. É assim que tem que ser, gente. Não vive escondido, não vive uma mentira. Se tem coisa que o Senhor não gosta, é de coisa escondida. Amém? Outra área que a falta de coragem está matando as famílias. Criação de filhos. Os filhos hoje manipulam os pais e fazem o que querem, porque os pais não são corajosos para educar os seus filhos, para colocar ordem na casa. Os pais não têm coragem. Seja porque os pais trabalham e só ficam com o menino à noite. Aí fala, mas eu só fico com ele à noite, eu vou ficar dando bronca? Ele nasceu, a gente botou ele na creche, e aí, então não vou dar presente, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Você está criando um monstro para o futuro. Você está pegando uma guerra que devia ser brigada hoje, empurrando para frente. Você tem que educar o seu filho. Tendo trabalhado ou não, ficando com ele o dia inteiro, ou ficando com ele 2 horas por dia, é o seu dever educar seu filho. Quando você fala, faz, ele tem que fazer. Quando você fala, vem, ele tem que vir. Não existe desculpa. Mas eu trabalhei. Mas ele ficou um tempo doente, então eu fico com peninha de educar ele. Você está abrindo mão do papel que está na tua mão, que Deus te deu, que é de educar e criar seus filhos. Coragem. Eu vejo os pais de hoje em dia, está aqui, aí o filho ali mexendo. Aí o pai fala, ei, não mexe, e vira de novo, o menino continua. Zero autoridade.
E o pior é que quando ainda vai e fica conversando e segurando, assim, para não cair, o menino lá. E o pai assim, Gente, se você chegar e falar assim, não mexe aí, já devia bastar para o seu filho parar. Simples assim. Tem uns que estão olhando para mim assim, isso realmente existe? Existe. É você que não foi corajoso o suficiente. Põe ordem na tua casa. Põe ordem na tua casa que está ficando feio. Não é bonito o filho mal criado. É uma das coisas mais feias do mundo. Ninguém gosta. Ninguém fala para não brigar contigo, mas ninguém gosta. Às vezes aquela pessoa que não te chama para ir na casa dela é por causa dos seus filhos. São impossíveis. Às vezes é isso. Então você tem que arrepender. E fazer o papel que Deus entregou na tua mão, que é criar teus filhos à maneira de Deus. Tem gente que deixa de ir para compromissos por causa de criança. Eu não vou para a célula não, porque é a hora do meu filho dormir. Eu não vou para o culto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque é a hora da rotina do meu filho. Criança tem que ter rotina. Mas vocês vão abrir mão da célula, da vida em comunhão, da igreja, porque seu filho tem que tomar uma mamadeira no horário X ou Y? Coragem, dá a mamadeira 1 hora mais tarde esse dia, gente. Como é que meus filhos não morreram? Com 15 dias o Felipe morou em 4 cidades diferentes, que eu estava mudando de emprego, e vai com sogra para cá, vai com mãe para lá, e... A gente faz célula em casa, eles nasceram, o Felipe, a Júlia, a gente nunca parou. E vai para a igreja de noite, e prega, e volta, e viaja. Por causa de um dia a rotina do seu filho vai desmoronar? Então, os outros dias que você não está fazendo. Aí você quer fazer só no dia que tem célula? Mas a verdade não é essa, não é por causa da rotina, é porque o teu filho comanda a tua casa. Ele comanda o rádio do carro, ele comanda a televisão, ele comanda tudo. As férias, aonde vocês vão passar as férias. Ele te manipula e te empurra para você fazer tudo do jeitinho que ele quer. E ele não te obedece, ainda olha para você assim e continua fazendo o que tem que fazer. Por quê? Falta de coragem de falar assim, ei menino, para. Agora, senta aqui e você vai me obedecer. Uma vez, o Felipe estava com mania de tirar o braço do cinto do carro. Nenhuma criança faz isso, né? Só o Felipe, né? Ele estava com essa mania. Ele devia ter, 2, 3 anos. Aí eu dirigindo, e eu olhei assim no retrovisor e vi que ele estava com o braço para fora, e eu já tinha falado com ele algumas vezes. No meio da BR, não foi na cidade não, foi na BR, a reta de prova, eu parei o carro no acostamento, desci e dei uma bronca nele, falei assim, você não tira a mão mais, porque eu mandei você não tirar a mão, você tem que ficar com as mãos dentro do cinto, e se você tirar de novo, eu vou parar o carro de novo e eu vou te bater. Vou te dar uma palmada que você nunca mais vai esquecer. Tira a mão do cinto aí, tira. Vamos, tira na minha frente, se não é corajoso, tira aí. Pergunta se ele tirou mais uma vez na vida a mão do cinto. Nunca mais. É teste, gente. As crianças testam a gente a todo momento. Aí outro dia eu estava no Instagram, qual propaganda que eu vejo? A propaganda que estão vendendo agora um clipe que você põe em cima do fecho do cinto. Então, os pais e as mães desistiram de ter autoridade com os filhos, eles precisam agora amarrar o filho mais para cima, para o filho não conseguir tirar o braço. É a falência da paternidade. Eu tenho que comprar acessórios, porque eu não consigo dizer para o meu filho, não mexa aí, não tira o braço dali. Por falta de coragem. Eu não vou brigar, ele vai ficar traumatizado. Sabe o que traumatiza a criança? É a sua falta de liderança. Você, que é da minha idade, assim, uns 28 anos. Você aí, que tem mais de 28. Tá bom. Você que tem mais de 40. Eu não tenho 40 ainda, isso é verdade, viu? Não ri, não.
Você que tem mais de 40, você se lembra, na sua classe, na escola, no colégio inteiro, você se lembra de alguém com síndrome do pânico? Você se lembra de alguém fazendo cartinha suicida? Você se lembra de alguém morrendo de depressão e ansiedade e tudo mais? Como que você foi criado? Como que os seus pais foram criados? Exatamente do jeito raiz. É com autoridade. É de falando, não porque eu falei que não e isso basta, acabou. Mas não, os pais começaram a ouvir os especialistas na psicologia hoje em dia. Não pode dizer não, senão traumatiza a criança. Não, a criança tem que participar de tudo, ela tem que escolher tudo. E aí está dando no que está dando, gente. A gente parou de ouvir a vovó para começar a ouvir psicólogo, especialista em criação de filho. E aí tudo começou a desgringolar. Então seja corajoso e põe moral na tua casa. Ou você é o líder da sua casa ou não é. Do jeito que está, não dá para continuar. Você fingindo que é líder e seu filho fingindo que te respeita. Coragem. Provérbios 29:15 fala assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você está passando vergonha e nem só eu que falei. Salomão já tinha falado isso para você. E Provérbios 23:13 fala, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e a livrará do inferno. Se você não educar seus filhos, você está contribuindo para que ele vá direto para o inferno. Você está criando um monstro que vai te engolir lá na frente e que provavelmente não vai ser um servo de Cristo. Porque a Bíblia está falando que se você castigar ela com a vara, você vai a livrar do inferno. Você vai ensinar ela a fazer boas decisões e ela vai ser salva. Amém? Me alonguei mais do que eu estava planejando nesse assunto de filhos, hein, gente? Então, fica a dica aí. Falta coragem também, gente, nas coisas em geral. A gente vê muitas pessoas sofrendo por coisas que são triviais da vida. Eu estou trabalhando muito. Estou muito cansado. Tem alguém aqui que não está trabalhando muito, que não está muito cansado, que não tem muito estresse? Tem alguém aqui que a vida é fácil? Vem dar um testemunho aqui para a gente, que nós estamos querendo aprender. E a gente vê pessoas hoje em dia parando por causa disso. Está muito difícil, estou muito cansado. É a vida, meu irmão. Vamos embora, vamos para cima, vamos para frente. Coragem. Eu não sirvo na igreja, sabe? Porque assim, eu não tenho muito tempo. Quem é que tem assim? Eu estou com 80 horas semanais livres, então eu vou servir na igreja. Quem que é esse? Simplesmente ninguém. Todo mundo que está servindo a Deus está servindo na coragem, na garra. O pessoal do louvor chega aqui todo domingo, 3 horas da tarde, porque tem culto 5 e depois tem culto 7. E eles ensaiam, aí um culto, outro culto. Quem tem esse domingo livre para ensaiar na igreja? Não, eles estão abrindo mão do descanso deles. Todo mundo que serve está servindo o tempo que tem. Então vamos lá, coragem. Para de reclamar. Mães e pais com filhos recém-nascidos, nossa, está muito difícil. A mãe fala assim, não, eu não consigo, eu estou muito cansado de arrumar a casa. É uma fase, gente, vocês acabaram de ter filho, é difícil mesmo, não dorme. A criança dá problema de noite e aquela turbilhão de emoções, é isso aí. Passa uma água fria na cara e fala, vamos embora para mais um dia. Olha que presente de Deus que eu tenho na mão aqui, a minha casa, a minha família, está tudo certo, vamos para cima. Vamos conquistar a coisa. Tem uma irmã nossa que acabou de ter criança e está abrindo um negócio. A menina lá no carrinho, ela vendendo e ela trabalhando lá. É assim, vamos encarar a vida, gente.
Quando que a gente aprendeu a ser tão mole de ficar só parando e reclamando? Tem que passar roupa, tem que lavar o chão, tem que lavar a casa, tem que sair para a rua para trabalhar. Vamos embora. Chama teu marido, chama tua esposa e fala, é nós. Vamos cair para dentro. Lá na frente a gente descansa. Lá na glória a gente vai descansar, mas agora não. Agora nós temos que ser forte. As pessoas não fazem nada por medo hoje em dia. Não investe, está com um sonho. Não, eu tenho um sonho de abrir um negócio, eu tenho um sonho de fazer tal coisa. E aí, irmão, como é que tá? Ai, não sei, estou esperando. Vai e faz, meu irmão. Deus já te deu a palavra. Vai e faz, se arrisca. Seja corajoso, pega e põe a mão na massa. Você está esperando a condição perfeita? Condição perfeita não existe, gente. Para nada. Se você esperar a condição certa, você casa, você financia um apartamento, você tem filho, você troca de carro, você não faz nada se você ficar esperando o momento certo, a hora certa. Ai, tudo alinhar assim, ó. Agora eu tenho dinheiro, agora é a hora, apareceu a oportunidade, que não sei o quê, não sei o quê. Você nunca vai fazer nada. Pega e faz, seja corajoso. Você está esperando tudo se alinhar ou é desculpa para a sua falta de coragem? Gente que está sempre correndo atrás. Você nunca vê a pessoa bem disposta, falando assim, não, está tudo certo. Tal. Você pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Correndo atrás, né? Correria, né? Ai, meu Deus, né? Ai, ai. Não, passa na frente, gente. Guarda dinheiro ao invés de ficar financiando tudo. Toma o controle. Você quer ir na academia e não vai. Não cuida da saúde. Ano após ano falando, eu vou cuidar da saúde. Eu vou perder a barriga. Eu vou melhorar a saúde. E não vai. Até paga a academia. Todo mundo com vergonha agora. Mas não vai. Sem disciplina. Um povo que não dá continuidade em nada. Na vida espiritual, gente, nem se fala. A sua carne, ela quer te derrubar. A sua carne não quer que você pegue e ore. A sua carne não quer ler Bíblia. A sua carne quer que você pare, fique no sofá e caiam bênçãos na sua cabeça enquanto você assiste televisão. Se você não fizer guerra contra você mesmo e falar assim, eu vou orar, tira esse telefone daqui, ninguém me chama, tranca a porta do quarto e fala, eu vou orar ao meu Senhor. Você não ora. Se você não fizer guerra contra você mesmo, você não ora, você não busca a Deus. Então faça guerra contra você. Eu vou crescer em intimidade com o meu Senhor esse ano. Eu não vou largar mais o meu Senhor. Eu vou orar todos os dias. Eu vou conhecer o meu Senhor intimamente. Eu quero ler Bíblia, eu quero entender mais da Bíblia. É esse que tem que ser o teu ímpeto. Se você não fizer isso, você não vai crescer espiritualmente. Você vai continuar dando desculpas, e desculpas, e desculpas. Gálatas 5,16 fala assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A carne luta contra o Espírito. Se você não lutar de volta com as armas do Espírito, você vai continuar parado na sua vida espiritual. Tenha coragem de chegar e falar assim, eu vou orar todo dia, mesmo que eu chegue lá e sente e ajoelhe e fique lá e minha cabeça voe para longe. Eu vou voltar e falar assim, perdão, Senhor, eu estou aqui de novo. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Me transforma, me converte, porque eu não valho nada. Mas me converte, Senhor, eu quero. É isso, é exatamente isso que você precisa fazer. Não é chegar dentro do seu quarto e fazer orações lindas e maravilhosas,
que não tem nem um pouquinho de coração, não. É chegar lá e falar assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Eu não aguento mais viver sem a tua presença. É isso. É essa coragem que você está precisando. E na vida profissional, gente, nem se fala. Você é corajoso lá? Não só para trabalhar, mas para dar exemplo. Eu vou ser o melhor aqui. Eu vou ser um espelho de Jesus aqui nesse lugar. Tem uma necessidade e eu vou ser o primeiro a falar assim: deixa que eu faço. Alguém está triste, você é o primeiro a anotar e falar assim: ei, dá um abraço aqui, o que está vendo? Alguém fala uma coisa de passagem assim: ah, estava precisando de um negócio assim. No dia seguinte você chega e fala: aqui ó, comprei para você. Você tem coragem de ser diferente no seu trabalho? Você tem coragem de chegar com o negócio e falar assim: aqui ó, eu ouvi você falando que precisava, está aqui. E foi Deus que mandou eu comprar para você. Porque Deus está querendo fazer um negócio diferente na sua vida. Você tem coragem? Ou você vai continuar fingindo que aquelas pessoas que Deus colocou ao seu redor no trabalho não são responsabilidade sua? Aquelas pessoas que Deus colocou na sua escola, onde você vai continuar fingindo que elas não são responsabilidade sua? Os seus vizinhos, eles não são responsabilidade sua? São. Você é o pastor daquele lugar. Então comece a ter coragem para agir como um pastor daquele lugar. Fica de pé para a gente encerrar. A gente sabe que as lutas, gente, são muito grandes na nossa vida. E elas vêm exatamente para tirar a gente do foco. Você está empolgado com Jesus, orando e lendo a sua Bíblia. Aí vem uma preocupação. Aí o seu foco todo vai para a preocupação e você deixa o Senhor de lado. Mas nessa noite aqui eu tenho certeza que você entendeu. Você precisa ter coragem para falar assim: amém. O Senhor permitiu alguma dificuldade, alguma circunstância, mas eu vou me manter firme no Senhor. E é Ele que vai resolver isso aí. Ah, mas você não sabe o que eu passei, o que eu estou passando. Mas o Senhor sabe. Em Hebreus fala que sim, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe quais são os seus problemas, as suas limitações. Jesus sabe a dificuldade que você tem de largar o pecado, a sua iniquidade. Ele sabe. Mas Ele está lá assim, olhando. Vamos ver se tem coragem ali. Vamos ver ali se tem desejo mesmo de largar isso, de mudar essa vida e fazer as coisas do meu jeito agora. Vamos lá. E aquela pessoa que olha e fala assim: Senhor, miserável homem que sou, mas eu quero te servir, Senhor. Eu quero passar por cima das dificuldades. Eu estou precisando de um emprego, mas eu sei que o Senhor vai prover. Me usa, Senhor, onde que eu for. Meu filho está doente, aconteceu qualquer coisa, mas eu sou corajoso porque eu estou na força do Senhor. Eu tenho coragem porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar sobre a terra. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em orações e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês. Agora, você tem coragem para ser radical? Para aquele que foi radical por você? Então fecha seu olho, vamos orar.